Esse corte é patrocinado pela KTO e utilizando o nosso cupom FBOTECO você ganha até R$100 de bônus. Link aqui na descrição. Ao longo desses anos todos, tendo as mais diversas funções, tendo passado inclusive pela TV aberta e popular, em programas populares, em horários de muita audiência, etc e tal, imagino que em dado momento da sua carreira, você saía na rua, era muito reconhecido, era cumprimentado, etc e tal, as pessoas te parabenizavam pelo trabalho e tudo mais. Em algum momento, você teve que lidar, e essa é uma pergunta recorrente que eu faço com pessoas que eu recebo aqui, que tiveram um alcance muito grande, que estiveram em lugares que são canhões da TV aberta, a gente sabe. Ainda é um grande canhão, somente nas camadas populares. Com certeza. Em algum momento você teve que lidar com uma questão de ego, de se achar maior do que foi? Ou você sempre foi um cara muito tranquilo, pé no chão, e falou que essa é a minha profissão, estou em evidência, mas isso não quer dizer nada? Teve alguma fase sua mais rebelde, assim, que você se sentiu mais? Não. Aliás, se ousei ter, por favor, me avisem, porque eu não tenho... Essa é uma coisa que eu abomino, né? Acho que eu sou um profissional que trabalha em rádio, trabalhou em televisão, não estou agora em televisão, mas trabalhei em vários lugares em televisão. É um trabalho, é uma profissão. Eu não sou melhor, pior, eu não sou diferente, eu sou um trabalhador, um profissional como outro qualquer, que fala no rádio, já apareceu na televisão, e eu faço questão de não me deixar levar por esse tipo de coisa, né? Se eventualmente subir a cabeça, fama, nada disso. Eu nunca liguei para essas coisas. Eu sou desapegado completamente desse tipo de coisa. E no meio, você nota que é uma tendência isso, ou você vê hoje, com esse advento da rede social, do Instagram e o número de seguidores, tudo mais, uma coisa mais... Como é que eu posso dizer? Talvez... Pessoas querendo aparecer mais. E assim, você vê que querem se colocar acima da notícia, querem se colocar como protagonista, sendo que a profissão do jornalista ela é muito, assim, Cara, a gente tá contando uma história aqui. Não importa quem fala, não importa a gente, não importa a história, é o personagem. Claro. Você percebe que existe essa coisa hoje em dia? Com as redes sociais isso mudou bastante. Você tem hoje muita gente que precisa aparecer. É diferente, né? A pessoa, o sucesso dela dá baseado na aparição dela nas redes sociais. Mas eu vejo que, felizmente, para a gente dos veículos tradicionais de comunicação, isso não acontece, né? O jornalista ele é formado sabendo que ele não é a notícia é a notícia. Eu, às vezes, me incomodei em alguns momentos, por exemplo, quando eu estava naquele voo do Corinthians que sofreu um acidente lá no Equador, o avião se chocou lá com um muro, pegou fogo, a gente quase morreu. Então, me incomodou porque quando a gente chegou no Brasil, tinha todo mundo lá para entrevistar. Mas eu sou vocês aí, eu não quero ser entrevistado, não é? Mas essa é uma coisa que muitas vezes me incomodou em alguns momentos, mas eu não sou notícia. E hoje, nas redes sociais, as pessoas precisam ser notícia, né? Elas precisam dessa aparição, elas precisam estar constantemente ali, precisam dos cliques. E eu não ligo para isso, né? Eu passo completamente ao largo disso. As minhas redes sociais, o que eu tenho ali em redes sociais eu não fico caçando clique, não fico atrás de seguidor. Eu não sou influenciador, eu sou jornalista. Então, acho que essa coisa mudou nesse sentido. Mas o jornalista sabe que ele não pode ser mais importante do que a notícia. Incomoda esse excesso de influenciadores nas entrevistas coletivas hoje em dia, assim, vinculados aos respectivos clubes. Ficou muito marcado uma entrevista recente do Tite, que um dos influenciadores foi o Paparazzo Rubro-Negro, que eu não quero nem julgar o valor do trabalho do rapaz, porque assim, eu sei que ele é muito grande, eu não acompanho, não tá no meu radar. Parece que ele é jornalista, se eu não me engano. Então, mas assim, mas não cumpriu o papel do jornalista. Não cumpre uma função ali, enfim.
é diferente. E aí ele cobrando o Tite no fim da coletiva, porque o Tite havia dito que podem me cobrar, o Flamengo vai fazer gol no Uruguai, e aí não fez, ele ficou batendo boca com o Tite como se fosse um torcedor dentro da sala de imprensa. Coisas inimagináveis, eu acho que na época que você era repórter, né? Sim. Qual que é o teu olhar para esse tipo de mudança hoje? Eu acho que é importante a gente não generalizar. Uhum. Até porque toda generalização é perigosa. Sem dúvida. E tem influenciador, claro, que tem capacidade, tem competência, tem qualidade. Né? Tem, claro que tem. Agora, tem muitos que estão ali exatamente para poder ganhar dinheiro, caçar clique, essa coisa toda, tirar vantagem pessoal. Eu não gosto quando a gente... Tem jornalistas também que, às vezes, tá lá, ninguém sabe por quê. Tem jornalista que faz pergunta ruim em coletiva, da mesma, e tem influenciador que faz pergunta boa, pertinente. A gente não pode generalizar, mas o influenciador é uma realidade que a gente não vai poder jogar para debaixo do tapete. Tá aí. É uma nova modalidade, principalmente aqui no Brasil. Eu não vejo isso em países da Europa, por exemplo, eu não vejo esse comportamento. Mas aqui no Brasil a gente tem isso. E a gente não pode jogar para debaixo do tapete. É uma realidade que a gente vai ter que conviver. E os clubes e a CBF precisam fazer um filtro, principalmente os grandes clubes. Porque os grandes clubes têm canais, muitos canais. Não dá para todo mundo. Não dá para você acomodar influenciador, todos eles do Corinthians, do Flamengo, do Palmeiras, do São Paulo. É muita gente. Então vai chegar uma hora que vai ter que ter uma ordem, vai ter que ter uma organização nessa coisa. Porque eu sei que já tem muitos que estão fora, que não conseguem ter acesso a coletivas, a transmitir jogo no estádio, e vai ter cada vez mais. E uma hora isso vai ter que ser discutido aqui no Brasil. Eu não sei quando, eu não sei quem é que vai discutir isso, mas pelo que eu tenho percebido aí tem sido cada vez mais problemático essa convivência em coletivas, em cobertura de treino, quando tem, né? Por conta da quantidade de gente que hoje faz parte do cotidiano do futebol. Mais, né? Hoje nem existe mais essa cobertura de treino, né? Não. Você que trabalha lá na Rádio Bandeirantes, sempre tem os setoristas do Palmeiras, do São Paulo, do Corinthians, do Santos. Cara, o trabalho desses caras é quase que um milagre, assim, dos caras conseguirem muita coisa boa para trazer, porque o clube tá fechado, o assessor não deixa falar com o jogador mais, não tem mais facilidade nenhuma. Pro cara conseguir uma grande notícia, uma grande reportagem, é muito difícil, né? Acabou na pandemia isso, mudou tudo, né, cara? Na pandemia, os clubes, todo mundo teve que fechar, e aí, quando você imaginou que passada a pandemia, a gente ia recuperar essa coisa da cobertura do dia a dia do clube. Nossa. Ficou confortável para os clubes não ter a cobertura, o jornalista lá. Ficou confortável você ter só a posição oficial do clube, ali da assessoria de imprensa do clube. Porque é ótimo. Para os clubes é ótimo isso. Você não tem ali o olhar do repórter para identificar qualquer coisa diferente que esteja acontecendo e que o torcedor gostaria de saber. Né? E às vezes me assusta porque a gente reclama disso e o torcedor fala, tá bom assim mesmo, sem vocês tá bom, tá ótimo assim mesmo. É ruim isso. A gente está formando uma geração de torcedores que não vão ter a informação isenta, querem só a informação oficial e que muitas vezes não é aquela informação que deveria chegar para ele, Sim. que ficou lá, escondida. Então, não é bacana isso, parece não é legal. É uma geração de torcedor que odeia que jornalistas como nós falemos do time dele. Isso. O que aí, às vezes ele não quer ouvir, ele quer ouvir ou o influencer ou a palavra oficial do clube. Isso. Exatamente. Acha que a gente está lá para colocar a crise no clube, para plantar a crise no clube. Estão falando isso porque perdeu no final de semana, ou porque tem um jogo importante, vocês querem desviar o foco. É isso, é isso. É uma coisa assim inadmissível. Enfim.